Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Mattel será a nova Marvel? Após Barbie, empresa planeja mais 45 filmes. Como a gente sabe, essa semana vai estrear mundialmente o filme da Barbie, que é a boneca mais icônica que existe no mundo, que é da Mattel. A Mattel, será que ela vai querer criar um universo compartilhado que nem a Marvel? Ou será que existe alguma outra estratégia mais interessante para a empresa? E eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, pessoal, antes, deixa eu convidar vocês, na terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer uma live fechada, onde eu vou contar um pouco da história da BTC e um pouco de como foi a criação da empresa e como foi tocar a empresa em paralelo com a minha carreira. Vai ser um podcast bem interessante, a gente vai fazer estilo podcast mesmo, então vai ser bem legal. Então, se você quiser fazer parte dessa live e fazer perguntas eventuais, eu vou discutir vários temas importantes com dois mediadores muito interessantes, né? Que é a Letícia Pavin, que é uma empreendedora serial e é uma jovem talento, e também com o Yuri, que é um dos instrutores aqui que faz o BTC Journal. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vejo vocês às 19 horas da terça-feira. Bom, vamos começar aqui. E antes de eu entrar na notícia, eu quero contar um pouco da história da Mattel. A Mattel, para quem não sabe, ela estava passando por muita dificuldade, inclusive estava até com, alguns investidores estavam com receio que o negócio ia pro buraco. Lá em 2012 até 2016. 2016 foi a gota d'água. Por quê? Porque a Mattel ela perdeu a licença de produzir as bonecas da Disney. E isso trouxe um impacto extremamente negativo para os resultados e para a perspectiva futura da companhia. Então eu peguei aqui uma notícia do Valor Econômico do dia 20 de julho de 2016. Mattel tem piora em resultados e prejuízo aumenta no segundo trimestre. Então o que aconteceu? 2016, 17 e 18 foram anos muito ruins para a Mattel e estava bastante gente no mercado achando que a empresa ou ia ser vendida ou eventualmente ia precisar passar por um processo de reestruturação forte. Foi exatamente o que aconteceu. Eles trocaram de CEO em 2018 e em 2018 começou toda a parte de reestruturação. E aí, como que foi esse processo? Vou contar para vocês e a gente analisa os nossos cursos de estratégia, tanto do General Business Program, que tem turmas abertas e vai começar daqui 2 semanas, pessoal, e no Strategy Finance Program, se você é uma pessoa um pouco mais sênior e queira discutir estratégia e finanças, também entre no nosso site, turmas começando em agosto, né? Mas deixa eu começar aqui falando um pouco de como foi esse processo. Primeira coisa que o CEO fez foi começar a cortar bastante despesa, que é o tradicional de todo o processo de reestruturação, e fazer o que eu chamo de simplificação de portfólio. Então, olha a notícia aqui do dia 2 de janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, hein? Com menos cores, Mattel busca reduzir custo e voltar ao lucro. Basicamente, uma simplificação de portfólio faz com que a empresa tenha menos risco de estoque, consequentemente aumentando as suas vendas e também gerando mais caixa. Esse que é o ponto fundamental. Começou a dar certo esse negócio, principalmente, né, nessa visão de ressimplificação de portfólio, tentando reduzir as variantes de produtos que eles tinham de Barbie e de Hot Wheels, que são as duas linhas principais ali, mas tem várias outras marcas embaixo do guarda-chuva da Mattel. Então, ó, notícia do dia 3 de janeiro, que a Mattel não quer ter 150 tons de vermelho. Por que que você ter menos tons de vermelho ajuda você a simplificar portfólio? Porque toda vez que você faz uma variante de um produto específico, por exemplo, por uma cor, você precisa saber exatamente qual que é o volume de venda projetado para você conseguir fazer o planejamento de fabricação. Perfeito. Imagina que você tenha 150 tons de vermelho. Você precisa fabricar 150 bonecos com profundidade específica, sabendo exatamente qual que vai ser a demanda. Caso contrário, que é muito provável que você não vai conseguir acertar qual que é a demanda de cada tom desses 150, vai sobrar estoque. E aí o que você tem que fazer? Você tem que vender esse negócio com bastante promoção e aí traz um impacto negativo, tanto em margem quanto até na parte de agregação de valor do produto, porque você está vendendo ele com desconto. Então, o que, que o CEO fez? Simplificação de portfólio, simplificação das linhas de produto que eles têm, isso em Barbie e, como eu falei para vocês, em outras linhas de produtos também, né? E aí começou a dar certo. Então, ó, no dia 22 de outubro de 2020, olha que interessante,
interessante, lucro da Mattel cresce 293% no terceiro trimestre, Barbie é destaque. Isso daí também foi ajudado, né, pelo aumento de demanda vindo por causa da pandemia, né? Então, linhas de produtos de brinquedos, principalmente para crianças que ficaram muito em casa durante a pandemia, tiveram um aumento expressivo aí de demanda. E isso ajudou fortemente também com a redução de custos e simplificação de portfólio a melhorar bastante os resultados da Mattel. Só que aí ele sabia, o CEO, que ele não ia poder depender dessa alta demanda no meio da pandemia, porque eventualmente, né, a pandemia ia passar e aí a demanda ia se estabilizar num patamar menor. Então, ele já começou no meio da pandemia mesmo ver formas de você conseguir potencializar as receitas dos produtos que eles já tinham. Perfeito. Então, ó, olha a notícia aqui do dia 28 de julho de 2021. CEO reestrutura Mattel e aproveita a onda de nostalgia. Empresa fez acordos com cinema e TV para sucessos como Boneca Barbie e franquias retrô como He-Man, que também é da Mattel. E aí, o He-Man já foi lançado lá no Netflix, isso porque... Por que que essa ação é importante para uma fabricante de brinquedo? Porque aumenta a demanda. Ah, então aumenta a demanda, vai ter gente que vai assistir o desenho e aí vai querer os brinquedos. Então, isso daí foi uma das formas de você conseguir usar uma estratégia de marketing para você conseguir revitalizar, né, algumas produções, né, alguns produtos que você já tem, nesse caso aqui, He-Man e a Barbie, para você conseguir vender mais boneco, né, que é a linha principal de receita da companhia. Perfeito, né? E uma coisa que aconteceu que foi bem interessante, no dia 26 de janeiro de 2022, Mattel recupera a linha de princesas Disney, incluindo as do Frozen e a ação sobe. O que aconteceu? Como eu falei para vocês, em 2016 a Mattel tinha perdido o direito de fabricar os produtos da Disney, e isso daí trouxe um impacto violento na receita da companhia e por consequência nos seus resultados. E aí esse CEO, ele foi trabalhando para restabelecer essa parceria com a Disney, e aí ele conseguiu, né, ter a licença novamente para conseguir vender esses produtos. Então, uma perspectiva interessante. Já vem trabalhando com o portfólio atual e aí conseguiu abrir novas linhas de receita, licenciando, pegando a licença para produzir esses produtos, né? Interessante. E a gente sabe que a Disney vai fazer produções da Frozen mais cedo ou mais tarde ali, até porque os resultados da Disney também estão bem ruins, né? Beleza, então vamos lá. Aí, qual que é o ponto? O ponto é que a gente está falando da Barbie. Então, a notícia do dia 13 de julho de 2023, Mattel espera reinventar a Barbie com a ajuda de Hollywood. Como é a boneca mais icônica e é o principal produto do portfólio, eles começaram a investir nessa estratégia de fazer um filme para conseguir impulsionar as vendas das bonecas. E a gente sabe que isso eventualmente pode acontecer. E por que que essa estratégia de lançamento essa semana do filme é interessante? Porque ó os resultados do primeiro trimestre da Mattel. Fabricante da Barbie, Mattel reverte lucro e tem prejuízo no primeiro trimestre. Isso daqui foi notícia do dia 26 de abril de 2023. Então, o CEO estava correto. Ele sabia que todo aquele processo de reestruturação que ele fez começou a dar bastante resultado no meio da pandemia, a empresa começou a ser extremamente lucrativa, mas ele sabia que a demanda ia cair. Então, ele foi trabalhando 2021, 2022 para ver formas de impulsionar a receita. E agora, 2023, a gente está vendo que ele estava certo. Então, agora vamos ver se essa estratégia de fazer mídia para impulsionar a venda de boneco pode dar certo. E agora tem a Barbie. Será que essa estratégia que a Mattel está fazendo é a mesma da Marvel? Agora a gente entra na notícia principal e eu vou mostrar para vocês que tem mais semelhança com a Hasbro, que é do Transformers, do que com a Marvel. Vamos lá. Barbie não vai ficar sozinha. O filme baseado na boneca mais famosa de todos os tempos já é considerado o maior de sua espécie, ou seja, inspirado em brinquedos desde Transformers. Não por acaso, a Mattel, empresa americana que lançou o ícone em 1959, divulgou planos de lançar outros 45 filmes sobre seu portfólio de brinquedos, jogos e afins. O projeto inclui marcas como Hot Wheels, Polly Pocket, Barney e Uno, que são marcas ou brinquedos que fazem parte do portfólio da Mattel. Esse ensaio de um novo universo expandido pode fazer a Mattel uma nova Marvel? Essa é a pergunta aqui da notícia. Especialistas no tema dizem acreditar que não. A explicação é a diferença dos produtos. A Marvel atualmente é mais conhecida por seus filmes e séries do que pelas suas histórias em quadrinhos. O sucesso é resultado do chamado universo compartilhado, ou seja, é possível colocar heróis e vilões de diferentes histórias e personagens no mesmo universo.
Os brinquedos da Mattel, por sua vez, não possuem essa interconexão narrativa. Cada um tem sua própria história e não há continuidade compartilhada entre elas. Abre aspas aqui para um especialista. O que faz a Marvel ser a Marvel é o fato de ter um universo interligado de personagens. Isso sempre esteve presente nas histórias em quadrinhos. No caso da Mattel, as várias marcas não possuem relação entre si, exceto o fato de serem fabricados pela mesma empresa. Faz sentido. Então, qual será a estratégia que a Mattel vai fazer? Bom, tem mais uma complicação aqui. Deixa eu contar para vocês e aí eu vou falar para vocês que a Hasbro eventualmente é o benchmark aqui da Mattel. Vamos lá. Além disso, a estratégia por trás dos filmes também se diferencia. Tanto os filmes da Marvel quanto os dos seus principais concorrentes, como a DC Comics, se inspiram em HQs. Os filmes aproveitam narrativas e personagens já existentes. Isso monetiza a nostalgia para a antiga geração e apresenta personagens e produtos para a nova. Agora, que a Mattel está buscando? Ela está buscando exatamente a mesma estratégia da Hasbro com Transformers. Vamos lá? A principal concorrente na Mattel, a Hasbro, foi bem sucedida em sua estratégia. Proprietária dos Transformers, ela transformou uma linha pouco representativa de robôs de brinquedos em uma franquia de filmes multibilionária. Em 2008, um ano após o lançamento do primeiro Transformers, dirigido por Michael Bay, a Hasbro fechou um contrato de 6 anos com a Universal, garantindo os direitos dos filmes para várias outras linhas de brinquedos e jogos, incluindo Banco Imobiliário e Candyland. A história do Transformers é bem interessante. Eles começaram a fazer quadrinhos dos Transformers para tentar impulsionar a venda dos brinquedos lá atrás. Tanto é que Transformers já foi da Marvel, né? Então, olha que interessante. Eles sabiam que se você conseguisse interconectar mídia, ou quadrinhos, né, alguma coisa de fãs, né? Ou seja, quadrinhos, histórias, seja por desenho ou por filmes no cinema, isso poderia eventualmente impulsionar a venda dos brinquedos, que é, né, a estratégia fundamental da Hasbro. A Hasbro ela acabou de lançar um novo Transformers e ela já fez a interconexão com o G.I. Joe. Né? Dando um spoiler aqui para quem não viu o Transformers, né? Eles também estão tentando ligar os universos entre Transformers e G.I. Joe, que também faz parte ali do portfólio da Hasbro. Então a Mattel, eventualmente, ela não vai querer fazer essa interconexão entre os seus produtos. No entanto, ela vai usar a estratégia de usar, né, filmes, desenhos e séries para tentar impulsionar ainda mais as vendas dos brinquedos, né? Já existe desenho da Barbie ali em TV fechada, mas com o filme, eventualmente, ele vai dar um impulsionamento maior no brand awareness aqui da Barbie, eventualmente aumentando, né, o potencial de vendas. E tá precisando? Tá precisando. Por quê? Porque o que o CEO tinha planejado, né, ou previsto que poderia acontecer depois que a pandemia acabasse, está acontecendo. A Mattel já teve queda de receita. Então vamos ver, ó. De acordo com o balanço no primeiro trimestre desse ano, as vendas de bonecas, incluindo Monster High e Polly Pocket, recuaram 23% para 306 milhões de dólares. Considerando apenas a Barbie, o faturamento recuou 41% para 176,9 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado. Então tá precisando dar um impulso ali nas vendas de brinquedos? Tá. E eles vão usar Hollywood aí como uma alavanca para conseguir fazer isso. Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 22, o CEO da Mattel, Jon Kreis, que foi o que entrou em 2018 para começar o processo de reestruturação da empresa, enfatizou aos investidores que o poder da Barbie não pode ser subestimado, antecipando bons resultados com o lançamento do filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. Para Kreis, o potencial de licenciamento da boneca pode ser ilimitado. Então, agora eles estão, né, licenciando isso para filme, Hollywood. Eventualmente, isso pode trazer continuações do próprio filme ou algumas variantes que você pode utilizar. Isso também vai impulsionar bastante venda de produto. Como é um filme com pessoas reais e não é um desenho, eventualmente você pode licenciar isso para vestuário, você pode licenciar a marca Barbie para outros tipos de produtos para as pessoas, não só crianças, mas pessoas mais adultas também. Então existe aí uma flexibilidade estratégica nessa iniciativa de fazer um filme da Barbie bem interessante para a Mattel. Vamos entender o que vai acontecer. Mas o primeiro passo do processo de reestruturação foi muito bem sucedido. Vamos ver se agora esse CEO ele consegue dar sustentabilidade na empresa, fazendo essas estratégias mais voltadas para marketing do que para corte de despesas. Vamos acompanhar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.